eu estava meditando sobre esses dois homens, o cego de Jericó e também Zaqueu. No capítulo 18, 35, fala do cego de Jericó. E no capítulo 19, fala de Zaqueu, o publicano. E eu estava comparando os dois. O desejo dos dois era o mesmo: chegar perto de Jesus, conhecer Jesus. A condição deles era distinta. Um era mendigo. Um estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, no versículo 36, 18, 36, diz, ouvindo, ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, aí, ó, e ouvindo o tropel da multidão, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem. E tendo chegado, perguntou-lhe, que queres? Qual a pergunta que Jesus fez? Que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Que mais? A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, o primeiro personagem nosso de hoje, o cego de Jericó, mendigo, pedindo esmola, quer dizer, tinha nada para oferecer, não tinha nada para dar. O que ele tinha para dar? Nada. Quando ele ouviu falar, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já sabia de ouvir falar quem era Jesus. Então, quando anunciaram para ele aquele barulho, aquele tropel de uma multidão que vinha marchando, é porque Jesus estava vindo. Ele entendeu o seguinte, bom, chegou a minha vez, chegou a minha hora de conhecer esse Jesus, mas não mais de ouvir falar, porque pessoal, conhecer Deus, de ouvir falar, desde criança a pessoa conhece, desde quando o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, falava de Deus para a gente, nós conhecemos a Deus de ouvir falar, desde que nos conhecemos por gente. Graças a Deus, nós nascemos num país cristão, aonde as pessoas falam de Deus desde pequenininhas, mas só falam. Conhecer a Deus, ou ter uma experiência com Deus, é outra coisa. Ouvir falar é uma coisa, conhecer é outra coisa. E você precisa, você que está aqui nesta manhã, e conhece a Deus, mas só de ouvir falar, ainda não teve uma experiência com Ele, ainda não teve um encontro com Ele, você precisa despertar para isso, porque se você só ouve falar de Deus, só ouve falar dos feitos dEle, das maravilhas dEle, do que Ele faz, mas na vida dos outros, chega uma hora que você desanima, que você para, que você retrocede na fé, que você se afasta até da igreja. Esse cego, quando ele ouviu falar, está passando Jesus, ele começou a clamar, não, agora é minha vez, mas você percebe que já apareceu um monte de gente ali, para dizer para ele o quê? Ficar o quê? Calado. Não, ele não vai te ouvir. Quem é você, rapaz? Olha quem é você, olha o seu estado,
olha a sua situação. Pediam para que ele se calasse, mas o que ele fazia? Ele gritava ainda mais, ele clamava ainda mais, ele buscava ainda mais. Assim como nós temos dois personagens aqui hoje, também tem dois tipos de pessoas, de inimigos que se levantam contra você. Aqueles que dizem para você que você não tem condição, que você não vai conseguir, que não adianta, e aqueles também que vêm e criticam a sua fé. Para que ir na igreja? Para que você precisa ir na igreja? Que é o caso de Zaqueu. Um foi por necessidade física naquele momento. O outro tinha um vazio dentro da alma dele. Zaqueu era um homem bem-sucedido. Zaqueu era um homem próspero. Ao contrário do cego de Jericó. O que eles tinham em comum, pastor? O desejo de conhecer Jesus Cristo. E se a pessoa tem esse desejo e ela busca, acontece a coisa mais extraordinária da vida dela. Ela tem um encontro com Deus, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto fizeram o quê? Murmuravam, olha lá, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha essa palavra, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, leia comigo por favor, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. Olha que coisa gloriosa, pessoal. Zaqueu, o maioral dos publicanos, cobrador de impostos, um homem rico, não respeitava homem nenhum, era aquela pessoa que se achava Deus, como nós sabemos que existem pessoas assim aos montes por aí, que não dizem, não reconhecem que precisam de Deus. Para quê? Só que dentro dele havia um vazio, um desejo de conhecer aquele de quem ele só ouvia falar. Quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar naquele lugar, ele deixou a posição dele de lado. Ele não se preocupou com o que os outros iam falar. Imagina você, quantos que não estavam embaixo daquela árvore, olhando para ele, trepado, como diz lá no Paraná, trepado naquela árvore, olhando para ele e dizendo, roubou até ontem e agora está aí bancando uma de bonzinho. Sim ou não? Ou você acha que não? Roubou, enganou as pessoas, tirou das pessoas até ontem e agora está ali querendo ver Jesus passar. Muitos começaram a murmurar, mas quando a pessoa ela toma uma decisão na vida dela, de ser de Deus, de mudar de vida, pessoal, de se entregar ao Senhor Jesus, ela não quer mais saber o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer.
Vocês vão apontar o dedo para ela. As pessoas que vão criticar ela não fizeram nada por ela, não deram nada para ela. Aliás, sempre que puderam, empurraram ela para baixo, puxaram o tapete dela, colocaram ela no chão. Ela vai ficar agora preocupada com os outros, com a posição que ela ocupa lá na empresa, com os colegas de trabalho, de escola que ela tem, com os familiares que estão também sofrendo sem a presença de Deus, porque você sabe que são empecilhos na vida de muita gente. Ah, pastor, mas e se eu entregar a minha vida para Jesus, se eu assumir um compromisso verdadeiro com Deus, poxa, se eu me batizar nas águas, a minha família, pastor, que é católica, que é espírita, a minha vovó que tem a Aparecida dela lá grandona na casa dela, pastor, que tem as santas dela, mas você veja se você quer viver uma vida como estas pessoas viveram, oca, de amargura, de tristeza, e o pior, morreram sem salvação, morreram sem ter aceitado o Senhor Jesus. Você não pode se esconder atrás de uma Bíblia que você tem aberta no Salmo 91, dentro da sua casa, isso não vai salvar você. Quem está entendendo, pastor? A Bíblia aberta no Salmo 23 não vai prosperar você. O que vai trazer transformação para a vida da pessoa é a entrega dela para Jesus, é ela se casar com Deus, é ela ter um compromisso verdadeiro com Deus, não ser crente dentro da igreja apenas, mas ser homem de Deus na sua casa, homem de Deus no seu trabalho. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou? Não, eu estou dizendo o que você tem que ser. Se você tem sido, amém, graças a Deus, continue nessa fé, até porque Jesus diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Você entende, sim ou não? Zaqueu esqueceu tudo, pessoal. Ele sabia do preço que ele ia pagar. Ele sabia que ia ter que se consertar com muita gente ali. Ele sabia que ele ia ser criticado. Aliás, teve um que não criticou, que é o que importa. Qual o nome dele? Jesus. Jesus olhou para cima e viu ele lá na árvore. Falou o que para Zaqueu? Desce, Zaqueu. Desce depressa, que eu vou entrar na tua casa hoje. Amém? Me convém entrar na tua casa hoje. Zaqueu desceu a toda pressa, recebeu Jesus na casa dele. Aí a palavra que eu pedi para você gravar, lembra? Qual é a palavra? Qual a palavra? Gravou nada, né? Resolvo. Zaqueu se levantou e disse o quê? Eu resolvo. Ele resolveu. Ninguém pegou ele pelo pescoço e disse para ele, ninguém pegou ele pela mão e disse para ele, você tem que fazer isso, você tem que largar isso, você tem que parar. A pessoa sabe aonde ela precisa mudar. A pessoa sabe o que ela precisa fazer. Sabe ou não sabe? Sim ou não, gente? Ela sabe aonde ela precisa melhorar. O que ela precisa fazer. Ela sabe a atitude que ela tem que tomar. O que acontece é que ela não se resolve. Ela fica protelando, ela fica transferindo para os outros a responsabilidade que é só dela. Ela fica transferindo para os outros a mudança que tem que começar nela. É que nem a esposa. A esposa que vai pedir oração pelo marido e diz assim, pastor, meu marido, ele está assim há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, mas ó, pastor, não muda, não tem jeito, esse não quer nada com nada. Só que às vezes ela não entende que quem tem que começar a mudar, me ajuda, gente, isso, para eu não ficar sozinho aqui, quem tem que começar a mudar? Ela tem que fechar mais a boca, ela tem que orar mais, porque às vezes ela só abre a boca para reclamar, para xingar ele, para cobrar ele, para acusar ele, quem está entendendo? E vice-versa também, camarada diz, não, mas é a minha esposa, transfere para ela, sobrecarrega ela.
Na hora que ele resolver, não, mas eu vou ser diferente, eu vou ser homem de Deus lá em casa, eu vou ser um marido exemplar lá em casa, eu vou ser um pai exemplar lá em casa. Se a minha esposa não quer ser, é um problema dela. Se os meus filhos não quiserem seguir esse exemplo, vai ser um problema deles. Mas eu não vou transferir isso para os outros. Zaqueu poderia usar como desculpa, mas os meus pais faziam isso. Se eu não fizer isso, eu morro de fome. Esse é o meu trabalho. Deus sabe, porque tem gente que fala isso. Não, mas Deus conhece o meu coração, pastor. Eu estou ali, mas eu nem queria estar. Eu estou fazendo isso, mas eu nem queria fazer. É que a situação me leva a isso, os amigos que estão... Você tem que resolver. Quem tem que resolver é você. Porque se você não se resolve, então nada acontece. Quem está entendendo, pastor? É mentira ou é verdade, gente? Porque é fácil falar para os outros, é fácil pregar para os outros, é fácil pegar no pé dos outros. E às vezes pegar no pé de pessoas que não ouvem o que a senhora ouve aqui na igreja. Você quer que as pessoas sejam melhores até do que você, que nem ouvem o que você está ouvindo aqui na igreja. Zaqueu, a Bíblia diz, ele se levantou e ele resolveu, ele disse, ó, eu resolvo, Senhor, pegar metade do que eu tenho e dar aos pobres. E aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Fazendo as contas rápidas aqui agora. Ele abriu mão de tudo. Ele ficou sem nada. Aquilo que trazia culpa para ele, aquilo que trazia condenação à vida dele, o que ele fez? Ele largou. Ele abriu mão, pessoal. Ele abriu mão e aquilo que estava condenando ele, não era aquelas riquezas ilícitas que ele tinha? Eu tenho certeza que ele não dormia à noite direito por causa daquilo. Porque ele sabia, eu estou comendo, eu estou vestindo, eu estou morando bem, eu estou viajando, eu estou isso, eu estou aquilo, mas tudo que eu tenho é ilícito. Aquilo trazia peso para ele. E teve um dia que ele resolveu fazer o quê? Hein, gente? Largar, abrir mão daquilo. Na vida de algumas pessoas não é a riqueza, o dinheiro, mas é um sentimento que ela tem no coração. É uma paixão mundana. É um pecado incubado, escondido. É verdade. É algo que acusa ela, que tira a paz dela. E a gente não quer colocar um fardo em cima de você, porque se tem algo ali acusando, te condenando, você já tem um fardo muito pesado em cima de você. E eu estou aqui para te ajudar a aliviar. Mas você tem que abrir mão disso. Se você não abrir mão disso, não resolver, Deus não vai poder entrar na sua casa. Por que Jesus entrou na casa dele? Porque ele estava resolvido, pessoal, a mudar, matar aquele Zaqueu, e nasceu uma nova criatura. Diga graças a Deus. Ele estava resolvido, e quando a pessoa está resolvida, não importa, como o ceguinho de Jericó, quantas autoridades, os próprios discípulos, eu acredito, que andavam com Jesus, mandaram, fica quietinho aí, rapaz, se der tempo, Jesus fala com você depois, até tentando manter a ordem no negócio. Eu acredito que até os discípulos, rapaz, tá bom, já ouviu, já, chega, deu. Mas enquanto ele não teve um encontro com Deus, com o Senhor Jesus, ele não parou, ele não se calou. Não vai passar a minha oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. Maltrapilho, fedido, mas Jesus parou e mandou trazer ele. Perguntou para ele o quê? O que você quer que eu te faça? Que coisa gloriosa. Ele disse, eu quero voltar a enxergar. Eu enxergava e hoje eu não enxergo mais. Ei, tem pessoas que também estão assim. Elas tinham paz, hoje elas não têm mais. Elas eram felizes, hoje elas não são mais. Elas sentavam à mesa com a família e ali havia conversa, diálogo. Hoje, se sentar à mesa, até briga sai. Quem está entendendo, pastor? Não é verdade. Ela tinha saúde, hoje ela não tem mais. Ela tinha disposição, hoje ela não tem mais.
Ele disse, eu quero tornar a ver. Jesus, então recupera a tua vista, porque a tua fé te salvou. O que você quer recuperar? Você quer tornar a ver? É a sua fé, é a sua busca, é a sua perseverança. Não depende, a mesma força que tem a minha oração, tem a sua oração. O mesmo carinho que Deus tem por mim, Ele tem por você. O mesmo cuidado que Deus tem pelo pastor, Deus tem pelas ovelhas. O mesmo efeito que surte a minha oração, surte a sua oração também. Não tem diferença. Não é porque um ora mais bonito do que o outro que Deus atende. É quem tem sinceridade no coração. Ele não disse, eu vim para o pecador. Ele falou, hoje houve salvação nessa casa. Eu estava lá no meio de uma multidão, aleluia, glória a Deus, e me seguindo e andando, mas não houve salvação lá. Mas aqui nessa casa, na casa de um pecador, na casa de um ladrão, na casa de alguém que não tinha respeito por homem nenhum e por Deus, houve salvação, porque ele resolveu mudar. Ele resolveu mudar. E tem gente que não se resolve, me desculpa pessoal, me desculpa, mas tem gente que não se resolve, ela fica dando desculpa, porque olha, quem quer, dá um jeito, quem não quer, dá uma desculpa, aí ela faz da igreja um lugar, para ela passar algumas horas fora de casa apenas, nada mais do que isso, mas isso você faz lá no shopping, isso você faz lá no Parque Ramiro. Aqui você vem resolvido a deixar o velho eu, a entregar sua vida, a se converter, pedir perdão dos seus pecados. A gente não está numa missa religiosa, nós estamos aqui, pessoal, para adorar a Deus e receber dele a presença dele em nome de Jesus. Diga amém. E se você quer, se você quer, você vai sair daqui hoje transformado, fortalecido, avivado. O Espírito Santo vai descer hoje aqui, você crê nisso? Nós vamos clamar a Ele, como fez o cego de Jericó. Nós vamos descer, como desceu Zaqueu. Sabe o que é descer? O que é descer? O que é descer? Se humilhar. Desce, Zaqueu. Está na hora de você o quê? E ele falou, desce depressa. Tem gente que não desce. Não desce. Não, mas isso aí, sabe, isso aí não é para mim. Como eu queria que o fulano tivesse aqui ouvindo isso. É por isso. Por isso que Jesus não entra nessa casa. Porque você pensa que é para o fulano. Você pensa que é para fulano e não é. E não é. Essa palavra é para a senhora. Essa palavra é para o senhor. É para você, moça. Essa palavra é para você, rapaz. Você tem que descer. Zaqueu desceu. Quando você desce, Jesus entra na sua casa. E quando Jesus entra na sua casa, há salvação. E você se torna filho de Abraão também, o pai da fé. Deus falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença. Quem anda na presença de Deus aos olhos dele é perfeito, é o filho perfeito, cheio de falhas, mas aos olhos de Deus é o filho perfeito. Então você que quer, você que está resolvido nessa manhã, abre mão da vida velha, você que quer renovar os seus votos com Deus, você que quer pela primeira vez hoje resolver entregar sua vida para Jesus, fazer uma reviravolta na sua vida, uma reviravolta na sua vida. Eu chamei a atenção de uma senhora, uma moça, uma jovem senhora, essa semana, porque, chamei a atenção assim, né, com educação, claro, mas falei com ela. Ela era, inclusive, daqui da igreja, ela congrega em outra igreja agora. E aí, o pessoal tem aqueles status que você vai passando e a pessoa posta um monte de foto. Não tem? No WhatsApp? E aí eu fui lá, estava olhando e tal, e até mandar uma mensagem para ela saber se ela estava na igreja ou não. Aí eu vi assim, um monte de coisa assim, sua cobra, sua megera,
e não sei o quê, o que é seu está guardado, e não sei o quê, assim nos status, sem botar nome, mas tipo que desabafando ali. E aí no último banner, era um convite para o culto da igreja dela. Você, irmão, que está sofrendo tal, dia tal, na igreja tal, preletor tal, pregador tal, venha conosco. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, ô irmãzinha, a senhora não acha incoerente ficar xingando, dando mau testemunho e depois convidar as pessoas para o culto? A senhora não vai conseguir ninguém para Jesus, nem a senhora talvez vá. Ah, não aguentei não. Porque às vezes a pessoa não entende que não é o convite que vai levar a pessoa para a igreja. É o testemunho dela dentro de casa, é o testemunho dela na igreja onde ela congrega, é o testemunho dela no trabalho dela. Os outros seguirem o Deus que você serve é uma consequência. Porque não vai ter uma hora que eles não vão resistir se você prega lá a verdade. Diga amém. Mas peraí. A pessoa não se resolve. É o crente Raimundo, você conhece ou não? É um pé na igreja e outro no mundo. Não se entrega, fica pela metade. Aí a vida é pela metade, é tudo pela metade. Então eu quero fazer uma oração com vocês. Você que está aqui nesta manhã e diz, pastor, Jesus veio para os perdidos. Eu sou perdido, estava perdido. Então Jesus veio para mim, eu quero que Ele me ache. Jesus veio para o pecador, pastor, então Ele veio para mim, porque eu sou pecador, mas eu quero começar uma vida nova.